Cudê, quem mais? Hernan Crespo e o Juan Cruz Real foram dois nomes oferecidos, são dois argentinos. O Hernan Crespo, o pessoal deve lembrar recentemente, trabalhou pelo São Paulo, teve o nome oferecido à diretoria do Atlético, só que nesse momento são dois nomes que não agradam. A diretoria pensa em outras possibilidades e são elas o Eduardo Cudê e o Sebastião BKSS. Então, nesse momento, esses dois nomes que foram oferecidos não agradam. O Juan Cruz Real, sinceramente, eu tive que dar um Google para saber quem era. Eu não lembrava dele. Ele trabalhou no Júnior Barranquilla, trabalhou no Atlético Nacional, trabalhou em alguns clubes colombianos recentemente. E o Hernan Crespo, que trabalhou no São Paulo, hoje está no Al Rail do Catar. Só uma coisa, HG, emendando no assunto anterior, que estava ali o Elton e o Ale falando, você também pincelou bem sobre o assunto. Hoje, eu não gostaria do BKSS, eu disse isso ontem e reitero hoje. Porque eu acho que o Atlético deveria apostar em um nome, desde que ele seja um cara um pouco mais experiente e que possa trabalhar com esse elenco que é bem recheado de estrelas. Então eu prefiro o Eduardo Cudê. Sei das dificuldades de contratar o Cudê, mas é um nome que neste momento eu sou mais favorável à contratação no Atlético. Pensando no BKSS, acredito que é uma aposta até interessante, mas para mim tem outros nomes no Brasil que poderiam estar nessa vaga ou aparecer. A gente citou anteriormente, mas são dois que estão próximos de acordo. Um foi anunciado já, até o outro está próximo de acordo com o Bahia. Eu tentaria o Antônio Carlos Zago, que eu acho que é um bom nome. Acho que é um cara bem interessante para trabalhar com esse elenco. E o outro, o Thiago Nunes, que está trabalhando hoje no Sporting Cristal do Peru. Foi anunciado até recentemente. Ô, Valu, eu entendo que eles querem implantar no Atlético uma ideia de jogo. Inegavelmente, o BKSS é um organizador de equipe. O Cudê também. Eu acho até que o Crespo, citado agora pelo Thiago Ferreira, eu adoro o Crespo. Acho o Crespo, eu já gostava dele como jogador, como treinador, elegante, ético demais, muito bom treinador, mas ele pegou o São Paulo e convenhamos, né? A expectativa gerada em cima dele, olhavam para o elenco, ele foi campeão estadual, olhavam para o elenco e geravam uma expectativa maior do que o São Paulo poderia entregar. O Palmeiras é o grande time hoje do futebol brasileiro, ao lado do Flamengo. Então, o que acontece? E o Atlético, obviamente, caminhando nesse recorte dos últimos 10 anos muito bem. Tendo a ideia de um time que joga para cima do adversário, que é um time que agride o adversário. Então, ele é organizador de equipe, doidaço da cabeça, né? Pirocaço da cabeça. E tem o Cudê e agora a informação do Crespo. Quem que você acha que encaixaria melhor no processo? Eu acho que o Cudê, exatamente pela passagem aqui no futebol brasileiro, né? Não ficou tanto tempo no Internacional, mas já conhece do futebol, a montagem das equipes. O Cudê, em alguns momentos no Internacional, ele não fez exatamente aquilo que ele pretendia fazer, ele começou a entender, inclusive quando começou a perder aquela sequência de clássicos contra o Grêmio, enfim. Então, por esse motivo, eu vejo o Cudê à frente do BKSS, né? Um técnico que teria que chegar e adaptar-se àquilo que pede o futebol nacional. Agora eu queria trazer, até aproveitando o gancho do Thiago, se os demais amigos aqui, acham que valeria ainda, né? A gente está vendo nesse momento o BKSS à frente, o Cudê ainda no páreo. Valeria, na opinião de vocês, a questão do Atlético eventualmente ir atrás de um técnico que está empregado? O Thiago até eu sei que ele acha o Rogério Ceni, por exemplo, um bom nome, bater o martelo que fica, mas ainda vale a pena, você daria uma olhada assim no mercado nacional, vocês? Eu acho que você está dirigindo para quem? Para todos. Você olha para mim? Não, para todos os amigos. Você responde daqui a pouco. O Monstrão já vai te responder, Valuzão. Obrigado. Não precisa ficar com raiva não, viu, Valu? Daqui a pouco o Monstrão responde. Deixa eu só dar um recado agora. Gostaria de falar com você que está aí do outro lado, meu amigo, que está sofrendo com a falta de 1, 2 ou até mais dentes. Na Buco Odontologia, você recupera o prazer de um largo sorriso. Com tratamento de implantes dentários, para a gente colocar fim nesse sofrimento com uma prótese mal adaptada, que não te permite fazer coisas simples do dia a dia, como comer o que você gosta, sorrir com confiança e até mesmo falar. Então você vai ligar agora. 0800 570, olha esse número, 0800 570 000. 0800 570 000. Você vai agendar uma avaliação. Você está em Belo Horizonte, região metropolitana ou até no interior, faz Nabuco. Mas vem mesmo.
sabe? Vai dar adeus àquela velha prótese que está te incomodando. Na Bucodontologia, você recupera a sua autoestima, volta a sorrir novamente. Então chega de ficar se escondendo das fotos ou fingindo se sentar à mesa aí para comer e aí não come. Ah, não, estou de dieta. Não tá, porque... E o medo de morder e a dentadura sair, não tem jeito, gente. Seu sorriso na Bucodontologia, você terá seu sorriso de volta, vai sorrir com confiança novamente. Então ligue agora, 0800 570 0000, agende sua avaliação. 0800 570 000 ou aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui embaixo e fale conosco. Bucodontologia. Ô Monstrão, você pode responder o Valuzão, por favor? Sim. Valu, eu acho que vale a pena sim você dar uma olhada aí no mercado nacional. O Rogério, cara, eu não discuto, por exemplo, a entrega dele, a competência dele, o conhecimento dele. O que pega aí, eu acho que pra mim é o relacionamento com os atletas, que ele já teve problema em outras passagens, inclusive no São Paulo. Nesse momento, eu tenho dúvida qual seria o comportamento do Rogério com esse grupo do Atlético que tem várias estrelas, né, jogadores consagrados. Só que eu acredito muito na evolução de quem? Urso. Do ser humano e do ser urso também. E eu acho que o Rogério tem aprendido ano a ano. Tarado mental, né? Não é? Tem evoluído ano a ano. Quando ele veio pro Cruzeiro, ele estava com uma cabeça, ele passa pelo Flamengo com outra. Eu acho que essa experiência no São Paulo já deu uma outra bagagem para ele. O Rogério é um nome que eu não descarto, não. Você descarta? Não, descarto. Não descarto porque, veja bem... eu penso nele na seleção brasileira. É porque a decisão... Os 4 R's não entregaram o clube nas mãos do Rodrigo Caetano, disseram para o Rodrigo, você toma a decisão e a responsabilidade é sua. Não. É tudo avaliado. Essa reunião de hoje com o BKSS vai ser uma reunião com o BKSS e com o alto comando do clube. E aí eles vão decidir depois da reunião o que eles pretendem, né? Então é por isso que não dá para chegar aqui e cravar. Duas pessoas aqui, não crava ainda não, calma, porque não sabe, o cara, o BKSS é meio doidão também. Agora, sabe o que acontece? Que é importante você que está do outro lado se ligar, é que a expectativa gerada, quando o clube anuncia um nome, a culpa não é do clube não, meus amigos do esporte. A expectativa é culpa sua, minha, do Elton, do Alê, do Valu, do Thiago Fernandes, porque o clube anuncia o Cuca. Quem de nós poderia imaginar que o Cuca, depois desses meses aí no Atlético, apresentaria esses números que são realmente um escárnio? Ninguém imaginou isso. Porque você via ali a reta final do trabalho do Turco, né, poucas ideias, então o Cuca chega e resolve tudo. E olha o que aconteceu. Então nós geramos uma expectativa e aí a entrega foi essa aí. Então, qual a expectativa que todos nós tínhamos quando o Cruzeiro anunciou o Pessolano? Eu me lembro bem, a gente chegou aqui na televisão e aí, é que a gente não conhece, vamos ter que esperar para ver. O BKSS é uma aposta, porque tem adaptação e etc e tal. Agora, inegavelmente, é um organizador de equipe. Aí você que está do outro lado me pergunta assim, mas e o BKSS vira para um jogador, vou voltar para marcar e o jogador faz corpo mole. Não é culpa do BKSS. Aí é culpa do vagabundo que não executa o que foi pedido e que não honra as cores do clube e aquilo que foi determinado. Pois não, El? Não, eu tive a curiosidade a respeito desse tratamento que a gente está dando de apostas. Eu tive a curiosidade de buscar uma reportagem de quando o Abel Ferreira foi anunciado pelo Palmeiras. E ele também, em determinado momento, foi tratado como uma aposta. Até porque ele era a quinta opção do Palmeiras. Exatamente. Né? É isso que eu fui pesquisar aqui. Tinha o Miguel Ángel Ramírez, que era o favorito. O Palmeiras batalhou muito para buscar esse treinador. Os outros nomes eram o Gabriel Heinz, da Argentina também, e o Sebastián Beccacece, também era um dos nomes que o Palmeiras bateu na porta. Além dele, tinha o Ariel Roland e o Kik, um espanhol, Kik Setién. Setién. Que trabalhou em Barcelona. Era a sexta opção, foi uma lista muito trabalhada e quando ele chegou, também teve esse tratamento de aposta. É aquela situação que a gente trabalha do ter a oportunidade, chegar em um grande momento e dar as possibilidades para esse cara trabalhar e exercer o melhor trabalho dele. Mas, Elton, você está pegando um recorte que é óbvio que te convém. Sim. Porque pegar um recorte recente, um recorte recente... Você acha que ele é oportunista? Ele está sendo nessa situação. Pera aí, deixa eu só dar mais um recadinho, já porque o Elton citou a palavra. Porque o Elton citou a palavra. Ele citou a palavra. Ele falou, que pode ser uma aposta e tal. Só que nós vamos trazer para a KTO e falar de palpite.
Preste atenção, bolão da Copa na KTO.com. Você pode ganhar R$500 mil. R$500 mil em free bet. Atenção, você pode ganhar R$500 mil em free bet. Vai ficar lá para você, você faz com o dinheiro que você bem entender, para você deixar lá, para você passar para sua conta, então aí é com você. R$500 mil. Então aproveite que a Copa vai começar, já vou girar aqui agora os palpites para Catar e Equador. Para Catar e Equador, lá no jogo aberto eu falei 2-1, mas sei lá, acho que vai ficar 1-0, modorrento. Mas enfim. Você fala que vai ficar 1-0. Calma, que nós vamos falar. Porque tem a torcida lá jogando os caras para cima, né? Ninguém tá apostando no Catar. Mas, então vai lá na KTO, KTO.com, faz o cadastro, usa esse cupom aqui que tá em verde, aqui, DonosMG. E não deixe de brincar, gente, é divertido. Ontem eu falei com o Elton assim, Elton, eu fui num joguinho lá, que é não sei o que, Roses, eu nunca lembro o nome do jogo. Aí, quanto eu falei pra você que eu tava lá? 1.600, não era? Isso. Vou te mostrar já. Eu vou abrir aqui pra você ver quanto que eu faturei de ontem pra hoje. E eu vou mostrar aqui no ar, tá? Quanto que eu faturei de ontem pra hoje. Desculpa, só 2 contos. Então é o seguinte, KTO.com, Elton Novaes, Catar 1, Equador 2. 2-0 para o Equador. Pelo bem do futebol. Monstrão, Catar 1, Equador 2. 1-0 pro Equador. Valuzão, Catar 1, Equador 2. 3-0 Equador. Pegou meu palpite. Goela larga. Então você pegou seu palpite. Eu vou ter Thiago que mudar. Fernandes. 1 para o Catar, 2 para o Equador. 3-2 para o Equador. Nossa, 5 gols na estreia, assim, Jogo nervoso, jogo nervoso. Eu gosto de muito gol, Deus do gosto de muito céu. gol. O jogo já está envolvendo É polêmica. que o Valu roubou meu palpite, era 3-0 Equador. Ninguém segura, só. KTO.com, sua Copa fica muito melhor. E tem bolão da Copa lá de R$500 mil. 500 mil reais na KTO.com. Pois não, prossiga. Você falou que o Elton é oportunista, é Sim, isso? e vagabundo, Sim. e safado e cafajeste. Exatamente, todas essas, não retiro nenhum desses adjetivos. É que o Turco também foi a sexta opção do Atlético. E em certo momento todo mundo criticou o Turco. Isso aí você não falou. Mas aí o recorte é, não, o Abel foi a sexta opção do Palmeiras, deu certo. aí tal. ele jantou você. Mas se a gente pegar a Não. sexta opção, tem recentemente aqui no Atlético Sim. uma situação. Eu queria te mostrar algo que pode dar certo, ainda envolvendo um nome que naquela época, em 2020, era citado, que é o BKC. É que, por exemplo, Tá a volta na do lista Cuca, para Atlético. mim, não era uma aposta. Contrataram um treinador que era uma certeza. Sim. E não deu deu errado. certo, e deu errado. É porque não o existe futebol tem fórmula. disso. O Não futebol existe, tem disso. Thiago. Essas coisas vão acontecer. Não existe fórmula. Eu só acho que, como diz o nosso Rocha, é 50-50. Rocha. É. Eu não tô de rocha hoje, irmão. Ah, não, mas teve ontem, né? Ontem foi só no amor. Hoje é na foto. Mas falando só sobre esse assunto, eu acho que tem essa possibilidade sim de dar errado nomes que não são consideradas Thiago, apostas. Thiago, qualquer nome. tem Não possibilidade existe de dar fórmula errado. certa, Só não é que matemática quando exata. você irmão. busca uma Porque não é aposta- simplesmente trocar o treinador, não, cara. O elenco, ontem eu estava Exato. conversando com uma pessoa, não posso falar nem perto de quem ou que é é. Gomide, do Panzi não ou é. JP. Não é nenhum deles, não. É jogador. CJ. Tava conversando, CJ. tava conversando com um jogador, aliás, ontem, né, já era hoje, que era madrugada, conversando com um jogador, e ele me falou assim, ele me perguntou, você vê o Atlético intenso, mordendo e tal? Eu Não. falei, não, e me incomoda muito, porque quando o Atlético fazia, o Atlético ganhava jogos fáceis. Ele falou assim, não é trocar de treinador, irmão. Fazer esse time morder, ser intenso, ser um time competitivo, mas essa pessoa falou comigo, não sei se com esse grupo aí consegue. Mas não foi? Vai ter que mudar as peças. Mas não então, nós foi? estamos falando de treinador, mas não é só isso não, Então, Thiago. mas eu acho que o treinador ele tem uma parcela muito grande nesse Claro, trabalho. claro. Eu acho que ele tem uma parcela muito grande. E pensando no BKSS, essa é a minha ressalva apenas. É uma aposta, e normalmente apostas, elas não têm o mesmo percentual de chance de dar certo. Um Cuca tem muito mais chance de dar certo no Atlético por ser uma unanimidade pro torcedor, uma unanimidade para a diretoria e um treinador consolidado do que uma aposta como é o BKSS. Eu prefiro, obviamente, treinadores mais consolidados nesse momento. Eu entendo que a aposta pode vir, pode se tornar um grande nome da história do Atlético quando está tudo no ano que vem e eu queimar minha língua. Só que hoje não é o nome que eu iria. E o Urso falou uma coisa que eu concordo com o meu querido Urso, Que é raro. que é raríssimo, que é o seguinte, o jogador não faz as coisas porque não gosta do treinador, ele não é um bom profissional, para dizer o mínimo. Só que, e aqui não estou defendendo não, só estou constatando, só estou constatando um fato. Caseirinho dos bola. Só estou constatando um fato. O jogador brasileiro no Brasil, ele é mais difícil. Ele é mais difícil. Ele é um caso
que precisa ser seduzido, convencido, precisa de carinho. É assim Mas por que, é. que quando esses mesmos caras vão jogar Porque daí nem troca roupa. e jogar em outras ligas, você tá que nem a história do cara que aqui para em fila dupla, não respeita trânsito, não respeita absolutamente nada, aí vai fazer uma viagemzinha para os Estados Unidos. Aqui não enfrenta fila, aí chega nos Estados Unidos, vai descer, vai passar, aí desceu do avião, tá passando ali pela alfândega e tal, aí o cara, aí pô, fila, 200 minutos lá, os caras ficam lá paradinho, quietinho, respeita tudo. Pegou, alugou um carro no aeroporto, saiu, não pode, o cara não faz, mas que o cara faz. É a mesma coisa que você tá falando. Mas é porque esse cara manda. Os caras esse cara não manda estão nem tem a aí. sensação de Aí o aqui cara quem manda sou eu. vai jogar em outra liga, aí lá ele se mata em campo, corre pra caramba, ocupa espaço, muda a característica pra agradar treinador, porque o treinador convence ele. Meu filho, se você fizer isso, pesolando, tá? Edu, se você não cuidar da sua saúde, porque o Edu já falou que tem problema com peso, né? Se você não cuidar da sua saúde, e se você não cuidar da boca, e se você fisicamente não estiver 100%, e se você não se matar em campo, você tá fora do time. Pô, HG, é assim que tem que ser. Mas lá a gente também tem essas características no goleiro de lá. O Vanderlei saiu daqui, foi pro Real Madrid, a primeira coisa que ele fez foi cortar o vinho da galera. Isso, história, ele mesmo conta, ele conta essa história na entrevista, o Roberto Carlos também já falou sobre o assunto. Os caras derrubaram o Vanderlei. É que ali era um time no Real diferente. Madrid. Mas, por exemplo, o Vinícius Júnior saiu daqui, revelação do futebol brasileiro, vai jogar no B. O Rodrigo era o melhor jogador do Santos. Vai lá pro B, Mas irmão. sabe o que Sobe acontece? de vez em quando aqui. Mas e sabe o que assim acontece? por diante. O cara, quando ele sai da base aqui, mesmo sendo a revelação, ele ainda segue as ordens. Só que o cara, quando ele se torna uma estrela aqui, e às vezes é uma estrela lá também, ele não segue essas ordens. O Ronaldinho Gaúcho, no Milan, ele fazia o que queria. No próprio Barcelona, ele fazia o que queria. Mas eu acho que, além de outros tempos, você está falando de jogadores de exceção. É. O Gerson deitava aqui. O Gerson do Flamengo deitava. Era o Falcão. Mas aqui ele faz o que queria. Então, daí chega lá, ele fica no banco. Sim, mas às aí vezes não é, troca lá ele não roupa. é o mesmo cara daqui. Isso, por isso que eu E tô falando. agradece ainda. Então. Eu acho que quando o cara vira exceção lá, ele também faz a mesma coisa que ele faz aqui. não sei, Ele não. dá pernada. Eu preciso- Ronaldinho, dar esses uma- caras fizeram Ah, isso. mas Esses esses caras são diferentes. Não, sim, mas é porque eles se tornaram lá. O Casemiro Aqui- foi pra Inglaterra e sentou. Aqui qualquer um, modo de dizer, Tá mas no aqui banco. qualquer um, ele é banco do Manchester United hoje. Aqui hoje qualquer um consegue ser esse tipo de cara, referência do cara que é lá. O Ronaldo é referência lá, e aqui referência aqui é o Gerson. O Rafinha é reserva do Barcelona. Ô, HG, meu questionamento com essa pessoa que você Sabe que é estava um dos conversando, meus ídolos atualmente no futebol. essa pessoa que você estava conversando, né, durante a madrugada, te deu essa informação dos jogadores do Atlético que não mantinham a intensidade e esses jogadores já não conseguem manter essa intensidade, eu faço a pergunta que o Ale fez para você. Por que eles tiveram essa intensidade em 2021? Não é só 2021 não. Se você pegar todos os jogos dessa passagem rápida do Cuca, pegar todos os jogos 1 a 1, você vai ver que em alguns jogos eles correram pra caceta. Sabe quais foram os jogos? Não, do Palmeiras. Os dois últimos. Não, e o do Palmeiras. Os dois últimos. Não, quantos também. Ah, tá. Só que eu tô dizendo o Os seguinte, dois últimos. depois de uma sequência ruim, os dois últimos jogos, depois que eles ficaram sabendo que o Cuca sairia, pega o comportamento. Não, isso aí mas o jogador já vai você negar, aqui, fato. o diretor vai negar, assessor de imprensa vai negar, vai dizer que não tem isso, que isso é coisa da imprensa, que a imprensa é maldosa, que o mingau das almas escorre no canto da boca, que é o veneno e o cacete e tal. Mas fica claro, não somos tontos, porra. Você tá vendo o jogo, você vê que o cara corre em um jogo e não corre no outro. Isso a gente Entendeu? comentou aqui na segunda-feira. Agora, quando você vê o Palmeiras Falamos sobre jogar 90 minutos de jogo, irmão, o Dudu joga demais. O Dudu correndo atrás de lateral adversário. O Palmeiras metendo 3-0 no adversário. Não, o Palmeiras campeão. 45 segundo tempo, Dudu dando bote em lateral adversário. Que isso, No cara? Palmeiras tem essa mentalidade que a gente tá falando. O cara vai pra noite, esse cara eu não quero mais. É isso aí. Não, mas ele é jovem, esse cara eu não quero mais, não quer mesmo. Patrick de Paula. Por exemplo, mas tem o outro lá que jogava no na ponta. O Veron. Veron. Gabriel E Veron. O Wesley também caiu em Wesley, desgraça. Wesley. Não quer e não quer. E acabou. Não tem conversa. Troca e acabou. E 3 Ó, crias. O próprio Flamengo do Dorival, né? Os caras que pareciam, tá acomodado esse grupo aí, já ganhou tudo. Os caras quiseram ganhar de novo, gente. Exatamente, cara. Os caras quiseram ganhar de novo. Eu acho o seguinte, isso aí que você falou, Ale, eu tô de acordo. Passa confiança pro grupo, o grupo compra as ideias e vai para campo e executa as boas ideias que o treinador coloca. Mas quando a turma não quer, meu amigo, não adianta. Tá chegando a segunda Copa.